Você já parou para pensar como apenas algumas palavras sussurradas para si mesmo podem alterar drasticamente o rumo do seu dia ou até da sua vida? Imagine o poder que reside em um único pensamento. Isso não é apenas poesia, mas está enraizado nos ensinamentos do estoicismo, onde o sábio utiliza o poder da mente para transformar desafios externos em sabedoria e força. Hoje, vamos nos aprofundar em como a prática estoica da conversa interna consciente pode não apenas guiá-lo pelos mares turbulentos da vida, mas também moldar a própria realidade que você experimenta. Se você é cético sobre a influência de pensamentos na realidade, este vídeo pode desafiar algumas de suas crenças mais profundas. Mas eu o convido a permanecer conosco até o final. A jornada de hoje pelo estoico domínio da disciplina mental promete não apenas ideias intrigantes, mas também sabedoria prática que você pode aplicar agora mesmo para ver mudanças reais. Então, se você está pronto para explorar como a filosofia antiga se encontra com a ciência psicológica moderna para desbloquear uma vida de maior realização e controle, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. Espalhe essa sabedoria para outros que também estão em suas jornadas de crescimento pessoal e entendimento filosófico. Vamos mergulhar em como você pode usar o poder dos seus pensamentos para não apenas reagir à vida, mas ativamente criá-la. Fique ligado e vamos desbloquear esses segredos juntos. Pode soar como mágica, mas na verdade está fundamentado em neurociência e psicologia sólidas. O que a ciência diz sobre pensamentos? Toda vez que você tem um pensamento, seja uma ideia simples sobre o que comer no café da manhã ou uma crença complexa sobre suas próprias habilidades, seu cérebro está trabalhando duro. Ele dispara neuroníons que se comunicam através de sinapses, criando caminhos neurais. Esses caminhos são como estradas no seu cérebro, guiando como você pensa e responde ao mundo ao seu redor. Agora, considere como esse processo é influenciado pela filosofia estoica, que nos ensina que não são os eventos externos que nos afetam, mas nossas opiniões sobre eles. Isso se alinha perfeitamente com o que sabemos na neurociência. Quando você pensa de uma certa maneira consistentemente, por exemplo, não sou bom o suficiente, seu cérebro solidifica esse pensamento como uma rota fixa, uma estrada bem pavimentada, tornando a reação padrão em situações relevantes. Mas aqui está o ponto interessante e empoderador. Assim como você pode construir um caminho de dúvida, também pode construir rodovias de confiança. Cada vez que você desafia um pensamento negativo e o substitui por uma afirmação positiva, você não está apenas sendo otimista, está mudando fisicamente o cenário do seu cérebro. Este conceito, conhecido em psicologia como neuroplasticidade, demonstra que nossos cérebros não são estáticos, mas estão constantemente sendo remodelados por nossas experiências e pensamentos. Aplicando o estoicismo. O estoicismo não para monitorar os pensamentos. Ele nos impulsiona a substituir ativamente pensamentos prejudiciais por benéficos. Imagine enfrentar uma situação difícil no trabalho. Em vez de permitir uma espiral de estresse e negatividade, você pode adotar a perspectiva estoica, vendo isso como uma oportunidade para testar sua resiliência e adaptabilidade. Isso não é apenas um truque mental. Ao fazer isso, você está influenciando a química do seu cérebro. Pensamentos positivos e fortalecedores ajudam a liberar neurotransmissores como dopamina e serotonina, que fazem você se sentir melhor e mais capaz de lidar com desafios. Assim, ao falarmos sobre a ciência dos pensamentos no contexto do estoicismo, não estamos apenas discutindo filosofia abstrata, mas mudanças práticas e biológicas que você pode iniciar agora. Cada pensamento positivo que você escolhe é um passo para uma vida mais feliz e saudável, e para um cérebro mais robusto. A prática do diálogo interno positivo. Trata-se do diálogo que você tem consigo mesmo diariamente, que pode elevar ou derrubá-lo. O estoicismo nos ensina que as palavras que dizemos a nós mesmos podem impactar significativamente nossas emoções e decisões. Essa filosofia não apenas incentiva o pensamento positivo, mas defende uma maneira realista e fortalecedora de interagir com a própria mente. Praticar o diálogo interno positivo começa com a consciência. Esteja atento às conversas que você tem consigo mesmo. Você está sendo um crítico severo? Se sim, é hora de mudar essa narrativa. Por exemplo, em vez de dizer eu sempre erro, uma abordagem inspirada no estoicismo seria: cometi um erro, mas posso aprender com isso. Isso não é sobre adoçar a realidade, mas ver suas ações e suas consequências através de uma lente de crescimento e oportunidade. Visualização e alinhamento emocional. Os estoicos defendiam a harmonização das emoções com a razão, ensinando que a verdadeira satisfação vem de dentro, não das circunstâncias externas. A visualização, uma ferramenta poderosa nesse processo, envolve imaginar vividamente um resultado desejado ou estado de ser.
Não é sobre pensamento mágico, mas sobre ensaiar mentalmente os passos e estados emocionais que você aspira a alcançar. Praticar o alinhamento emocional e a visualização regularmente transforma essas práticas em parte integral da sua rotina diária, preparando para enfrentar a vida com mais força e propósito. Reconheça a realidade. O estoicismo nos ensina a importância de enxergar o mundo como ele é, não como desejamos que fosse. Isso significa admitir desafios sem embelezá-los, mas também sem perder de vista as oportunidades de crescimento. Essa prática nos dá uma visão poderosa. Não somos vítimas das circunstâncias, mas agentes de nossa própria transformação. Por meio do reconhecimento da realidade e da preparação para as dificuldades, desenvolvemos resiliência e nos tornamos menos abalados pelas adversidades. Consistência e formação de hábitos. Assim como um atleta treina regularmente para manter sua forma física, os estoicos praticavam suas virtudes diariamente para fortalecer sua mente e caráter. A consistência é a chave para transformar pequenos atos em grandes mudanças. Cada ação repetida reforça os caminhos neurais associados, tornando-os mais fáceis de seguir. Criar um ambiente que apoie esses hábitos é essencial. Assim como eliminamos alimentos não saudáveis para melhorar nossa dieta, podemos reduzir exposições a influências negativas para fortalecer nosso crescimento mental e emocional. Essa prática constante e deliberada, alinhada aos princípios estoicos, não apenas molda nossas ações, mas também o nosso caráter, levando uma vida mais plena e significativa. Construindo resiliência através da linguagem positiva. Quando você molda a situação como algo fora do seu controle, você se priva de poder sobre ela. Contudo, ao ajustar sua linguagem para refletir princípios estoicos, como dizer, isto é um desafio, mas já superei desafios antes, você transforma sua percepção da situação. Essa abordagem não apenas melhora como você se sente, mas ativa parte do seu cérebro responsável por resolver problemas, promovendo uma resposta construtiva em vez de derrotista. Resiliência por meio da linguagem positiva também exige consistência. Reafirmar repetidamente suas capacidades e concentrar-se em soluções, em vez de problemas, insere essas afirmações no subconsciente, tornando-as automáticas em tempos difíceis. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você utiliza, mais forte ele se torna. Na prática estoica, isso pode incluir reflexões ou meditações diárias que recordem suas forças e sua habilidade de superar dificuldades passadas, preparando para enfrentar os desafios futuros com confiança. Outro aspecto importante é a regulação emocional. Escolher palavras cuidadosamente pode impedir que emoções negativas assumam o controle. Os estoicos promovem uma abordagem equilibrada da vida, onde mantemos a compostura e pensamos claramente sob pressão. A linguagem positiva ajuda a manter esse equilíbrio, agindo como um escudo contra espirais emocionais negativas, como ansiedade ou desespero. Além disso, a linguagem positiva também afeta a comunidade ao nosso redor. Quando falamos positivamente, não apenas sobre nós mesmos, mas também sobre os outros, criamos um ambiente de apoio que fortalece a resiliência coletiva. Na prática, toda vez que enfrentar uma dificuldade, escolha conscientemente suas palavras. Fale sobre a situação com esperança e confiança. Reflita sobre suas conquistas passadas e incentive os outros com suas palavras. Com o tempo, essa prática transformará não apenas sua abordagem aos desafios, mas a maneira como você vive sua vida, tornando o que antes era avassalador algo gerenciável. Gratidão e aceitação. A prática da gratidão desloca o foco do que falta em nossa vida para a abundância que já temos, promovendo um contentamento resiliente às flutuações da vida. Os estoicos sugerem não apenas sermos gratos pelos bons momentos, mas também encontrarmos valor nos desafios. Cada dificuldade carrega consigo uma oportunidade de crescimento. A gratidão nos ensina a reconhecer essas oportunidades, mudando nossa interação com o mundo. Em vez de apenas suportar a vida, envolvemos-nos com ela de forma ativa e positiva. A aceitação, por sua vez, não é resignação passiva, mas o reconhecimento dos limites do nosso controle. Ao distinguir entre o que podemos controlar, nossos pensamentos, comportamentos e reações, e o que não podemos, os estoicos focam energia no que está ao alcance, reduzindo o estresse desnecessário. Incorporar essas práticas pode envolver começar o dia listando coisas pelas quais você é grato, incluindo desafios. Quando sentir frustração, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não, pratique a aceitação e redirecione seu foco para o que pode influenciar. Além disso, a técnica estoica da visualização negativa, imaginar a perda de coisas que valorizamos, reforça a apreciação pela vida como ela é, cultivando o hábito da gratidão. Perguntas empoderadoras e autoafirmações do futuro.
Essas são ferramentas poderosas alinhadas aos princípios estoicos, ajudando-nos a focar no que podemos controlar e a nos imaginar como a pessoa que desejamos ser. Perguntas empoderadoras nos incentivam a assumir responsabilidade por nossas circunstâncias e a visualizar soluções. Em vez de perguntar por que isso sempre acontece comigo, tente o que posso aprender com essa situação, ou como posso crescer com essa experiência. A autoafirmação do futuro, por outro lado, é uma técnica em que você fala consigo mesmo como se já fosse a pessoa que deseja ser. Por exemplo, diga: eu sou alguém que permanece calmo sob pressão, mesmo que ainda enfrente dificuldades com ansiedade. Essas práticas não apenas moldam nosso comportamento, mas também ajudam a alinhar nossas ações a virtudes estoicas, como paciência, coragem e sabedoria. Para integrá-las à sua vida, identifique áreas onde se sente preso, formule perguntas que transformem desafios em oportunidades de crescimento e pratique autoafirmações diariamente. Isso não só ajudará a alcançar seus objetivos, mas também fortalecerá seu impacto positivo no mundo ao seu redor. A prática contínua dessas estratégias transforma sua maneira de interagir com desafios e oportunidades, além de promover um estado mental mais equilibrado e resiliente. Para integrar gratidão, aceitação e autoafirmações na rotina, considere as seguintes práticas. Diário da gratidão. Reserve alguns minutos no início ou no final do dia para anotar 3 coisas pelas quais você é grato. Inclua tanto bênçãos óbvias quanto lições extraídas de dificuldades. Esse hábito simples fortalece a mentalidade de abundância e contentamento. Reflexões estoicas. Durante momentos de frustração ou estresse, faça uma pausa e pergunte-se: isso está sob meu controle? Responda honestamente e, se não estiver, concentre-se em aceitar a situação. Essa reflexão frequente ajuda a redirecionar sua energia para onde ela pode ser mais útil. Visualização negativa. Periodicamente, imagine como seria perder algo ou alguém importante. Embora pareça um exercício sombrio, ele aprofunda sua apreciação pelo presente, incentivando você a valorizar o que já tem. Autoafirmações do futuro. Comece o dia verbalizando ou escrevendo declarações positivas sobre quem você deseja ser. Como eu sou resiliente diante de adversidades, ou eu mantenho a calma e a clareza em momentos de pressão. Este hábito reforça sua visão de si mesmo como alguém capaz e virtuoso. Empoderamento através da linguagem. Ao enfrentar dificuldades, escolha palavras que reflitam esperança e controle. Compartilhe essas mensagens com os outros para cultivar um ambiente positivo. E aproveite o retorno dessas energias em momentos de necessidade. Meditações guiadas em gratidão e aceitação. Dedique alguns minutos do dia para meditar, refletindo sobre as bênçãos atuais e aceitando que não pode mudar. Essa prática ajuda a consolidar uma mentalidade equilibrada. Impacto no bem-estar pessoal e coletivo. Quando aplicamos essas práticas consistentemente, não apenas transformamos nossa vida, mas também inspiramos os outros a fazerem o mesmo. A gratidão, a aceitação e a resiliência criam um efeito dominó, promovendo harmonia e equilíbrio tanto em nossos círculos íntimos quanto na sociedade como um todo. Por exemplo, um líder que incorpora esses valores não só enfrenta desafios com confiança, mas também encoraja sua equipe a adotar uma postura semelhante. Um pai que pratica a aceitação ensina aos filhos a importância de distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está. O impacto dessas mudanças individuais ressoa em comunidades maiores, criando redes de apoio baseadas em empatia, otimismo e ação. Conclusão: uma vida com intenção estoica. Praticar gratidão, aceitação, linguagem positiva e autoafirmações não é apenas uma maneira de lidar com adversidades. É um modo de viver intencionalmente. Essas ferramentas estoicas ajudam a construir resiliência, cultivar virtudes e estabelecer uma base sólida de contentamento e autoconfiança. Ao integrar essas práticas na sua vida cotidiana, você transforma desafios em oportunidades de crescimento e encontra paz mesmo em tempos turbulentos. Mais do que isso, você se torna uma influência positiva para os outros, exemplificando o poder de viver com sabedoria, gratidão e propósito. No fim, a filosofia estoica nos lembra que, embora não possamos controlar tudo ao nosso redor, sempre podemos controlar nossa atitude, nossas ações e a maneira como escolhemos ver o mundo. É nesse espaço entre estímulo e resposta que reside nossa verdadeira liberdade e força. Resiliência por meio da linguagem positiva também exige consistência. Reafirmar repetidamente suas capacidades e concentrar-se em soluções, em vez de problemas, insere essas afirmações no subconsciente, tornando-as automáticas em tempos difíceis. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você o utiliza, mais forte ele se torna. Na prática estoica,
Isso pode incluir reflexões ou meditações diárias que recordem suas forças e sua habilidade de superar dificuldades passadas, preparando para enfrentar os desafios futuros com confiança. Outro aspecto importante é a regulação emocional. Escolher palavras cuidadosamente pode impedir que emoções negativas assumam o controle. Os estoicos promovem uma abordagem equilibrada da vida, onde mantemos a compostura e pensamos claramente sob pressão. A linguagem positiva ajuda a manter esse equilíbrio, agindo como um escudo contra espirais emocionais negativas, como ansiedade ou desespero. Além disso, a linguagem positiva também afeta a comunidade ao nosso redor. Quando falamos positivamente, não apenas sobre nós mesmos, mas também sobre os outros, criamos um ambiente de apoio que fortalece a resiliência coletiva. Na prática, toda vez que enfrentar uma dificuldade, escolha conscientemente suas palavras. Fale sobre a situação com esperança e confiança. Reflita sobre suas conquistas passadas e incentive os outros com suas palavras. Com o tempo, essa prática transformará não apenas sua abordagem aos desafios, mas a maneira como você vive sua vida, tornando o que antes era avassalador algo gerenciável. A resiliência, ao fim e ao cabo, não é um estado permanente, mas uma habilidade cultivada. E a maneira como falamos sobre o que enfrentamos desempenha um papel crucial nesse processo. Quando adotamos uma linguagem que reflete não apenas nossa força interior, mas também nossa capacidade de superação, estamos criando as condições necessárias para transformar a adversidade em crescimento. Portanto, ao incorporar a linguagem positiva no cotidiano, você não está apenas reagindo aos desafios da vida, mas moldando ativamente uma mentalidade de resiliência que, com o tempo, se torna parte de quem você é. Assim, as palavras que escolhemos são mais do que simples expressões. Elas são as ferramentas que moldam nossa realidade, nossa capacidade de enfrentar o inesperado, e nossa jornada de vida como um todo. Ao longo dessa jornada, é essencial lembrar que, mesmo nos momentos de falha ou dificuldade, a linguagem positiva não nega a realidade das adversidades, mas nos ensina a responder a elas de maneira mais eficaz. O estoicismo nos lembra que não temos controle sobre os eventos externos, mas sempre temos controle sobre como reagimos a eles. A linguagem positiva se torna, portanto, uma ferramenta poderosa para reprogramar nossas respostas emocionais e mentais diante das tempestades da vida. Além disso, a prática contínua dessa linguagem construtiva não é apenas uma maneira de superar momentos difíceis, mas também uma forma de nos prepararmos para o que está por vir. Quando falamos positivamente sobre os desafios, nos preparamos para vê-los não como ameaças, mas como oportunidades de aprendizado e crescimento. Isso faz com que sejamos mais adaptáveis e menos suscetíveis ao medo ou à ansiedade, permitindo-nos agir com clareza e confiança. Uma das chaves para a resiliência é aceitar que a vida é feita de ciclos. Existirão momentos de calma e outros de turbulência. No entanto, com a prática da linguagem positiva, podemos criar um estado mental que não se deixa abalar facilmente pelas oscilações do destino. Nos momentos de tranquilidade, podemos reforçar nosso senso de gratidão e realização, enquanto, nos períodos de dificuldade, a linguagem positiva serve como um lembrete de que somos capazes de lidar com o que se apresenta. Esse ciclo de reflexão e ação cria uma espiral ascendente, onde cada desafio superado reforça nossa confiança, e cada vitória alcançada nos prepara para o próximo obstáculo. Com o tempo, a resiliência se torna uma segunda natureza, e a linguagem positiva se torna a base de nossa mentalidade, agindo como uma força estabilizadora que nos mantém centrados. Portanto, ao cultivar a resiliência através da linguagem positiva, não apenas fortalecemos nossa capacidade de enfrentar as adversidades, mas também transformamos nossa experiência de vida. As palavras que escolhemos, com intenção e consciência, tornam-se aliadas poderosas que nos moldam, nos fortalecem e nos preparam para uma vida mais plena e equilibrada. A prática contínua de uma linguagem positiva também nos ensina a redirecionar nossa atenção para aquilo que está ao nosso alcance, ao invés de perdermos energia com o que não podemos controlar. Ao focarmos em nosso próprio comportamento e respostas, em vez de nos deixar consumir pelos eventos externos, desenvolvemos um senso de propósito que nos guia em qualquer circunstância. Quando cultivamos essa mentalidade, passamos a perceber cada desafio como uma chance para aplicar nossos princípios e fortalecer nossa habilidade de lidar com a vida de maneira serena e resoluta. Além disso, quando falamos positivamente sobre nossas dificuldades, criamos uma visão mais realista e equilibrada da vida. Não se trata de uma negação das dificuldades ou de uma idealização da realidade, mas sim de uma forma mais saudável de lidar com elas. Em vez de cair na armadilha do desespero ou da vitimização, a linguagem positiva nos convida a manter a dignidade e a clareza diante do caos, nos lembrando de que sempre há algo que podemos fazer,
seja para mudar a situação ou para mudar a nossa perspectiva sobre ela. Por outro lado, a linguagem negativa, repleta de desesperança, vitimismo ou autocrítica excessiva, tende a nos aprisionar em uma espiral de impotência. As palavras que usamos para nos expressar moldam profundamente nossa experiência interna. Cada vez que nos expressamos de maneira negativa, relembramos nossa mente das dificuldades de forma amplificada, o que torna mais difícil encontrar soluções. Ao contrário, ao usarmos palavras que nos conectam com nossa força interior e com nossa capacidade de adaptação, nossa mente se abre para novas possibilidades e estratégias. É importante lembrar que a linguagem positiva também deve ser prática e fundamentada. Não se trata apenas de usar palavras vazias ou otimistas sem substância, mas de utilizar uma linguagem que seja ancorada na realidade, que reconhece os desafios, mas também os enfrenta com a confiança de que temos os recursos necessários para lidar com eles. Isso requer um compromisso constante de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. À medida que nos conhecemos melhor, podemos reconhecer as situações que nos desafiam e, assim, adotar uma postura mais consciente e controlada ao lidar com elas. Com o tempo, as palavras que escolhemos, tanto para nós mesmos quanto para os outros, têm um impacto profundo em nossa vida. Elas moldam nossa visão de mundo e influenciam diretamente nosso comportamento, nossas atitudes e nossa capacidade de prosperar. A prática diária da linguagem positiva não só nos ajuda a superar dificuldades, mas também cria um espaço para gratidão, para reflexão sobre o que é verdadeiramente importante e para o cultivo de uma mente que, mesmo diante das adversidades, permanece focada em encontrar soluções e oportunidades. Assim, ao longo do tempo, esse hábito de falar com propósito e de refletir positivamente sobre a vida nos prepara para enfrentar qualquer obstáculo. Nos tornamos mais resilientes, não porque evitamos as dificuldades, mas porque somos capazes de vê-las de uma nova perspectiva, um lugar de poder, aprendizado e crescimento. Com o tempo, a prática de usar a linguagem positiva se torna um reflexo automático do nosso pensamento. Isso acontece porque, ao falar de maneira construtiva e positiva, estamos treinando a nossa mente para reagir de maneira mais equilibrada e serena diante dos desafios. Nossa percepção de um problema muda quando escolhemos palavras que não reforçam o medo ou a insegurança, mas sim a confiança e a ação. Essa transformação, por mais sutil que pareça, tem um impacto profundo na maneira como lidamos com a adversidade. Os estoicos acreditavam que o controle sobre nossas reações é um dos maiores caminhos para a liberdade interior. A linguagem positiva, nesse sentido, é uma ferramenta essencial para cultivar essa liberdade. Ao nos expressarmos de maneira assertiva e otimista, estamos não apenas nos fortalecendo, mas também criando um ambiente mental e emocional que favorece nossa capacidade de escolha e ação. Quando as palavras que usamos reforçam a nossa percepção de que somos capazes de superar qualquer obstáculo, a nossa confiança cresce e a dúvida perde força. Além disso, ao aplicarmos a linguagem positiva de maneira consistente, nós também influenciamos aqueles ao nosso redor. As palavras são poderosas, e quando compartilhamos nossa visão positiva com os outros, podemos inspirá-los a fazer o mesmo. Essa troca de energias pode criar uma rede de apoio, onde as dificuldades são enfrentadas com uma mentalidade de coletividade, e não de individualismo. Como disse Marco Aurélio, o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Portanto, ao ajudarmos os outros a verem o lado positivo de uma situação, também nos ajudamos a crescer e a fortalecer a nossa própria resiliência. A prática da linguagem positiva não significa ignorar ou minimizar os sentimentos negativos, mas sim saber como equilibrá-los com uma visão mais ampla. É entender que, embora a dor e o sofrimento façam parte da vida, também temos o poder de dar significado a essas experiências. As palavras que escolhemos para descrever nossas dificuldades podem moldar nossa reação emocional e até mesmo influenciar a forma como essas experiências se desdobram. Por exemplo, ao falar sobre um erro cometido, podemos optar por dizer: "Isso foi uma oportunidade de aprendizado" em vez de "eu falhei". A primeira expressão nos ajuda a refletir sobre a lição que podemos tirar da situação, enquanto a segunda pode nos prender a uma sensação de fracasso. Na filosofia estoica, essa abordagem reflete a ideia de que o que realmente importa não são os eventos em si, mas sim a nossa interpretação e reação a esses eventos. Ao adotar uma linguagem que nos encoraja a ver os desafios como oportunidades de crescimento, estamos alinhando nossa mentalidade com os princípios da sabedoria, autocontrole e virtude. Isso nos permite transformar até mesmo as dificuldades mais difíceis em momentos de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Além disso, é importante reconhecer que a linguagem positiva também pode ter um impacto significativo na nossa saúde mental e física.
Estudos demonstram que uma mentalidade otimista está diretamente associada a uma melhor saúde, maior longevidade e maior capacidade de lidar com o estresse. Quando falamos de maneira positiva, estamos não apenas alterando nossa percepção mental, mas também influenciando nossos padrões emocionais e fisiológicos. A redução do estresse, a melhora do sono e o fortalecimento do sistema imunológico são apenas alguns dos benefícios que surgem quando praticamos a linguagem positiva em nossa vida cotidiana. À medida que cultivamos esse hábito, começamos a perceber que a verdadeira resiliência não está em evitar as dificuldades, mas em nossa capacidade de reagir a elas com clareza, equilíbrio e coragem. A linguagem positiva, portanto, se torna não apenas uma ferramenta para enfrentar os desafios do dia a dia, mas um caminho para uma vida mais plena, mais focada no que realmente importa e mais conectada ao nosso propósito interior. Com o tempo, ao integrar essa prática de linguagem positiva em nossa vida, começamos a perceber que o impacto não se restringe apenas aos momentos de crise. Ela se estende ao nosso cotidiano, tornando-se uma lente através da qual enxergamos o mundo ao nosso redor. Cada interação, cada desafio, cada vitória pequena ou grande é filtrado através dessa mentalidade. A resiliência se transforma de uma habilidade pontual para uma característica central da nossa personalidade, moldada e reforçada por nossas palavras. O estoicismo, em sua essência, nos ensina que a paz de espírito não vem da ausência de adversidades, mas da nossa capacidade de reagir a elas com serenidade e sabedoria. O uso de uma linguagem positiva é uma das maneiras mais poderosas de internalizar esse ensinamento. Quando nos expressamos com otimismo, nos colocamos em uma posição de poder e controle sobre nossas vidas, independentemente do que aconteça ao nosso redor. As palavras que escolhemos se tornam afirmações do que somos capazes de conquistar, não do que estamos destinados a evitar ou temer. Ao adotar esse modo de pensar, passamos a criar um ciclo virtuoso de pensamento e ação. Falar positivamente não só nos faz sentir mais confiantes, mas também nos impulsiona a agir de maneira mais eficaz. A ação segue o pensamento, e o pensamento, por sua vez, é orientado pela linguagem. Cada pequena mudança em como nos expressamos tem o potencial de transformar nossa atitude em relação ao mundo, criando um impacto duradouro em nossa jornada. Porém, a linguagem positiva não se resume apenas ao que dizemos sobre nós mesmos. Ela também deve se estender aos outros. Um aspecto fundamental do estoicismo é o conceito de empatia e a busca pelo bem comum. Ao praticarmos a linguagem positiva ao interagir com os outros, ajudamos a criar um ambiente onde todos podem crescer e prosperar. Reconhecer as qualidades e os esforços das pessoas ao nosso redor não só fortalece a nossa própria resiliência, mas também contribui para a construção de uma comunidade de apoio e incentivo mútuo. Como os estoicos nos ensinam, viver de acordo com a virtude envolve tratar os outros com dignidade e respeito, o que também pode ser manifestado através da nossa linguagem. Além disso, a prática da linguagem positiva vai além de palavras superficiais ou vazias. Ela se fundamenta na autenticidade e na intenção. Não se trata de simplesmente anunciar frases motivacionais, mas de realmente cultivar uma atitude interior de confiança e esperança. A linguagem positiva tem um poder transformador porque reflete um estado de espírito mais profundo, enraizado na crença de que, independentemente das circunstâncias, podemos controlar nossa reação e seguir em frente com determinação. Essa mudança, embora gradual, se reflete em todas as áreas da vida. No trabalho, nos relacionamentos, na saúde e no bem-estar. A maneira como nos expressamos influencia diretamente nossa experiência de vida. Ao praticar o estoicismo e a linguagem positiva, não só fortalecemos nossa própria resiliência, mas também inspiramos os outros a fazerem o mesmo, criando uma rede de apoio que amplia os efeitos dessa prática. Como último ponto, é importante notar que a prática de uma linguagem positiva, aliada à reflexão constante, é um exercício contínuo. O estoicismo nos ensina que a virtude é algo que se conquista todos os dias, através da reflexão e da ação. Assim como um músculo que precisa ser exercitado para se fortalecer, nossa mente e nossas palavras também precisam ser treinadas para se manterem resilientes. Cada pequeno passo na direção de uma comunicação mais positiva contribui para a construção de uma vida mais plena, mais consciente e mais capaz de enfrentar os desafios com serenidade. Essa é a continuação do texto, alinhada à ideia de usar a linguagem positiva para construir resiliência, baseada nos princípios estoicos. Se desejar expandir ainda mais ou ajustar algum ponto, estarei à disposição. Em última análise, a linguagem positiva é uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa resiliência, não apenas em momentos de adversidade, mas como uma prática diária que molda a maneira como vivemos e interagimos com o mundo. Quando adotamos a perspectiva estoica, percebemos que somos os mestres de nossa reação diante das circunstâncias.
Nossas palavras refletem esse domínio, construindo uma mentalidade que nos permite superar desafios com sabedoria e serenidade. Ao abraçar a linguagem positiva, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas também inspiramos aqueles ao nosso redor a fazerem o mesmo. A resiliência, então, se torna um bem compartilhado, uma força coletiva que nos une e nos capacita a navegar pelas incertezas da vida. Lembre-se, o poder das palavras não reside apenas no que dizemos, mas no que essas palavras nos ajudam a nos tornar. Cultive-as com intenção, e observe como elas podem transformar sua vida, uma frase de cada vez.